Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal Vasco Connection, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, já somos mais de 135 mil vascaínos aqui, copie o link do vídeo, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, deixa essa moral aí, diz que tem vídeo novo aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu like, é muito importante a sua participação aqui no canal Vasco Connection, valeu? Aqui muitos assuntos importantes, hein? Vamos falar sobre a reforma de São Januário, jogador de saída do Vasco, reforços contra o Santos, árbitro polêmico no jogo contra o Santos e muito mais. E eu começo com o assunto São Januário. Vasco projeta 57 mil lugares para jogos e 65 mil lugares para show no novo São Januário. Gente, isso aqui é uma notícia muito importante para o torcedor vascaíno. Sabe, uma capacidade máxima de 65 mil pessoas em São Januário, que é o que vai acontecer, né? Mais de 60 mil pessoas em São Januário. A capacidade atual, só para você ter ideia, de São Januário é de 20 mil pessoas. Então hoje, quando você fala e aumentar a capacidade, ampliar São Januário para 60, 65 mil, você está falando mais ou menos ali do Maracanã. Ah, mas Maracanã é 70, Eduardo. Pô, mas chega perto. A torcida do Vasco merece essa reforma. A torcida do Vasco merece essa ampliação. Sabe? Então isso aqui deixa o torcedor vascaíno muito mais feliz, muito mais contente. Então assim, São Januário vai ficar lindo. Vai ficar realmente sensacional para o torcedor vascaíno, um torcedor que merece. Amamos a nossa casa. Mas, infelizmente, são só 20 mil lugares. E somos, né, espalhados no Brasil, somos milhões. Né? Então, a torcida do Vasco merece essa reforma, merece essa ampliação. Então, tá aí, o Vasco está projetando 65 mil São Januário, 65 mil pessoas, desculpa, em São Januário, o que é uma informação muito importante para a gente aqui. Deixa eu falar sobre demissão, sobre saída de jogador, que é um jogador que eu até gosto, tá? É o Maxime Domingues, está de saída para o Toronto FC da MLS. A informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno. Gente, olha só. O Vasco não tem que liberar, já que vai liberar um jogador que, na minha opinião, merece até mais oportunidades, ou merecia, né? Já que está de saída. Não só ele, como o Sforza, não, o Capasso, a mesma coisa. Eu não vou entender, e aqui vai uma crítica mesmo aqui do canal, com todo respeito, mas vai uma crítica, a permanência de um Jean Davi, a permanência de um Souza, a permanência de um Alex Teixeira. Eu não vou entender. Ah, mas aí eu dou oportunidade para Souza, para Alex Teixeira, e dispenso um Maxime Domingues, e dispenso um Sforza, e dispenso um Capasso. Ué, eu não estou entendendo. Ah, Eduardo, mas esse jogador, o Sforza não precisa provar nada para ninguém. A torcida sabe que é um jogador novo e que tem qualidade. Fez excelentes jogos com a camisa do Vasco na temporada passada. Inclusive fez um golaço contra o Corinthians, repetindo aqui. Capasso foi destaque lá no Olímpia. Hoje não recebe oportunidade para ficar no banco. Então, Eduardo, Jean Davi não joga nada, desculpa. Não disse o que veio. Contratação que não deu certo. Então, assim, e você dispensa o Maxime Domingues. Eu acho que não tá legal. Eu acho que, tudo bem, se for uma proposta irrecusável, uma oportunidade para o Vasco lucrar, beleza. Agora, dar oportunidades para jogadores que não entregam em campo, eu acho complicado. Tá? Eu acho complicado. Então, eu acho que não é uma demissão correta, não é uma demissão assim... A palavra não é uma demissão correta, desculpa, deixa eu corrigir aqui. Se for uma oportunidade de mercado, ok. Agora, se for, não, vou abrir um exemplo, espaço para Jean Davi, discordo. Demitir para abrir espaço para jogador que não deu certo é complicado. Tá? Então, um jogador que eu entendo como importante, um jogador que entrou bem, às vezes que entrou em campo, eu vi o Maxime Domingues jogando bem, mostrando que tem capacidade de vestir sim a camisa do Vasco. Essa é a minha, gente, essa é só a minha opinião, tá? Eu peço a de vocês aqui embaixo também. E para demitir o Maxime Domingues, vamos fazer uma reformulação geral. Porque tem Payet, repetindo aqui, para ir embora também, tem Alex Teixeira, tem Souza, entre outros jogadores. Vamos fazer então uma limpa no elenco para abrir espaço nessa folha para contratar outros jogadores na janela agora de julho, né?
Então vamos ficar atento, ligado, que isso é uma informação realmente muito importante. Uma informação importante aqui, duas, né? O Alex Teixeira está recuperado da conjuntivite, vai reforçar o Vasco contra a equipe do Santos. Adson também voltará a ser relacionado para o jogo contra a equipe do Santos. Então, assim, dois reforços aí. O Adson, na minha opinião, é o principal aqui, tá? Com todo respeito ao Alex Teixeira, que pode sim ajudar, mas eu acho que o Adson é um jogador realmente que é o cara que é o titular hoje no Vasco. O Adson bem é titular com a camisa do Vasco. Eu acho que o Carille precisa encontrar um espaço para ele ali nesse time do Vasco. Temos o Lloyd Augusto, que, enfim, que vai bem também na ponta ali. Nuno Moreira também bem na ponta. O Garré não é bem ponta, né? Um jogador que cai por dentro, tanto que está treinando como meia e não como ponta. E aí surge agora a informação que o Adson voltará a ser relacionado. Então, o Vasco ganha um grande reforço, tá? Na minha opinião, um grande reforço para o jogo contra a equipe do Santos, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Então, reforça aí a tua inscrição. Estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Santos, com transmissão aqui do canal Vasco Connection. Então, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like. Então, dois jogadores aí liberados, né? Outro jogador que vem se destacando muito e vem ganhando espaço nos treinamentos é o zagueiro Maurício Lemos. Excelente notícia, tá? Excelente notícia porque o Lemos chegou para ser o titular e ainda não jogou. E ainda não teve uma sequência de jogos, tá certo, não teve muito tempo. Teve que se preparar. Mas está pronto para jogar. Isso é uma informação. Está pronto para jogar, é um zagueiro bom, é um zagueiro de seleção, é um zagueiro que, enfim, foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro há três temporadas atrás, pelo Atlético Mineiro, né? Então, vai ajudar. Um zagueiro de 29 anos só. Então, assim, uma excelente notícia aqui, na minha opinião, porque o João Vitor tá jogando bem, sim, o Lucas Freitas tem jogado bem, sim, mas o Maurício Lemos é muito acima da média, né, gente? Então, entrega logo uma sequência de jogo para esse cara e, assim, uma sequência de jogos, esse cara vai ganhar confiança e esse cara vai ganhar, espaço, porque é um zagueiro que sabe jogar bola, é um zagueiro muito acima da média, tá? Essa é só a minha opinião. Então, excelente notícia. Sobre Payet, gente, sobre a saída do Payet. Ontem saiu uma informação que o Payet deve fazer mais 11 jogos com a camisa do Vasco até o fim do seu contrato, né, com o Vasco. Então, assim, sobre o Payet, eu vou reforçar sempre aqui, não é nada contra a pessoa física do Payet, já está envolvido aí em polêmica, não é complicado, tem nada a ver com a vida pessoal do jogador, mas, enfim, está envolvido aí em polêmica, é um jogador que não entrega em campo, é um camisa 10 que não é 10, é um cara que ganha 1,5 milhão por mês e não é titular, hoje é o terceiro reserva na posição dele de meio campo, porque o Garré tem treinado muito bem, entregando nos treinamentos, conquistou a vaga ali, ganhou a vaga, na verdade, do Dimitri Payet. Então, assim, com todo respeito ao Payet, mas o Vasco tem sim que, obrigado Payet, acabou o contrato, nem tentar essa renovação, de repente, de metade do salário, de 750 mil, porque com esse dinheiro você contrata um outro meia, um outro jogador com mais capacidade, com mais vontade do que Dimitri Payet. Eu até acredito na vontade de Dimitri Payet investir a camisa do Vasco, mas entrega muito pouco. Então, aí é uma informação importante, tá? Sobre a arbitragem do jogo agora contra a equipe do Santos, Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, apitará Vasco e Santos em São Januário, ligados na CBF. Hein? Árbitro polêmico. A característica do Rafael Klein é a seguinte: é aquele árbitro que gosta de aparecer mais do que os jogadores. Olha, eu tô falando hoje, hein? Quarta-feira, jogo é domingo. Grava o que eu tô falando aqui. Árbitro que para o jogo, árbitro que encara o jogador, árbitro que não acompanha a jogada de perto. Pô, Eduardo, mas tem VAR. Tá, o VAR é confuso. Imagina o árbitro confuso também. Aí ficou uma confusão total. Né? Então, assim, tem que estar atento na CBF. Com relação à arbitragem, então, jogos do Vasco, esse pontapé inicial, acho que a diretoria do Vasco tem que marcar presença, literalmente, na CBF, essa questão envolvendo a arbitragem, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito importante, é um campeonato longo, o Vasco precisa vencer os jogos em São Januário. Já temos uma excelente notícia. O Santos não vai contar com o Neymar no jogo contra o Vasco em São Januário. Neymar é um craque, gente. Neymar é um craque. Neymar em campo. Claro que a dificuldade do Vasco seria outra. Porque você tinha que ter tensão dobrada em cima de um Neymar da vida em campo. Então, assim, voltando aqui no assunto CBF, o Rafael Klein, árbitro do jogo, me preocupa por conta do que eu falei. Um árbitro muito polêmico em jogos do Vasco. E sobre o Neymar, eu acho que é uma notícia realmente muito boa para a torcida do Vasco, já que trata-se de um
de um craque brasileiro, né? E o Santos não vai contar com esse jogador. Então o Vasco tem muitas chances, né, de conquistar aí a primeira vitória dentro de São Januário, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Fábio Carille, né, conhece muito bem o Santos, já que o Santos é o ex-clube dele. Ele subiu com o Santos ano passado da Série B para a Série A. Então o Fábio Carille conhece o elenco do Santos, o que é bom pra gente. Isso é bom pra gente, sabe, né, sabe o caminho das pedras ali contra a equipe do Santos. O primeiro jogo do Fábio Carille contra a sua ex-equipe. Ó, essa informação, vamos dar crédito aí, hein, galera. Primeiro jogo do Fábio Carille contra o Santos, após a saída do Santos, na verdade, né? Agora pelo Vasco, vai enfrentar seu ex-clube. Deus abençoe aí que o Vasco vence esse jogo aí, cara. Vamos pra cima deles. Gente, saiu a informação sobre SAF do Vasco, só para encerrar aqui, é um assunto muito importante. Tem muita gente achando que esse tipo, a recuperação judicial, exemplo, pode atrapalhar a venda da SAF do Vasco. Não, muito pelo contrário. A recuperação judicial, ela aproxima o investidor. Você acha, você aí do outro lado, de coração, que eu tô pensando aqui, eu estava pensando sobre isso. Recuperação judicial. O clube está num processo de reconstrução e tudo mais, o caso do Vasco. E ele assinou um memorando de entendimento lá com o São Paulo. Não tem problema nenhum. Ele assinou os NDAs do Vasco e assinou um memorando de entendimento lá sobre a SAF do São Paulo. Vamos lá. Vocês acham que o São Paulo é um clube bem estruturado, né? Diferente do Vasco. Então a estrutura do São Paulo é bem melhor do que a do Vasco, vamos reconhecer isso aqui. Acho que isso aqui não é o papo, né? O papo não é esse. Então, o Marinacci, ele é um investidor, pô. Ele quer lucrar. Se você for parar para pensar, para analisar, né, a grosso modo, né, vou usar esse termo, ele vai preferir pegar uma equipe que já tem uma estrutura boa, uma equipe que tem uma capacidade enorme e que está com uma estrutura no momento ruim. Estrutura que eu digo é estrutura financeira. Mal das pernas, respirando por aparelhos. É claro que o investidor, eu vou ali porque ali eu consigo fazer um investimento correto, mais reto, né, com relação a parte financeira, porque o Vasco não tem, está combalido financeiramente falando, então tem como eu colocar minha grana ali e conseguir um retorno mais certo e mais rápido. Essa é a minha opinião. Então a recuperação judicial ela acaba sendo muito boa, né, para o Vasco, no caso. Então, sobre essa questão, a recuperação judicial é ruim ou boa, a recuperação judicial ela é boa, necessária e também vai ajudar nessa revenda, né, da SAF do Vasco. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo, as conversas estão acontecendo e é isso, gente. Nós temos que torcer e tocar sempre nesse assunto aqui para passar a importância, né, da venda da SAF, porque é uma coisa que vai acontecer, né, está acontecendo e se vai demorar, eu não sei. Vai rápido, não sei. Mas está acontecendo, as conversas estão acontecendo. É claro que não é uma coisa que, enfim, não vai ser do dia para a noite, gente. Esquece isso. Vai acontecer. É uma prioridade dentro do clube, mas não vai ser do dia para a noite. Porque precisa de uma empresa séria, precisa, enfim, muitas conversas e tudo mais. Tá certo? Então, tá aí. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a sua inscrição, mais uma vez eu peço o seu like, mais uma vez eu peço que você compartilhe aqui o canal. Vamos para cima, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.